pessoal, eu espero que todos estejam bem. Eu trago para vocês nesse mini curso uma oportunidade de entender um pouquinho mais o que é a ferramenta do LinkedIn e de como utilizar essa plataforma a seu favor para que você consiga ser de invisível a referência. Eu sou Tamara Machado, eu sou farmacêutica, trabalhei ao longo dos meus anos profissionais de várias formas. Atuei como gestora de unidades de ensino superior, coordenei cursos da área da saúde, especificamente curso de farmácia, atuei como tutora não só em ensino de graduação, mas também para profissionais farmacêuticos. Atuei na pesquisa científica através de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Trabalhei em instituições em outros países através de orientação de pesquisa clínica. Sou empreendedora na área da educação. Hoje estou desenvolvendo processos de tecnologia na área da saúde e também atuando como docente no programa de mestrado de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, o Profinit, aqui na Universidade Estadual de Goiás. Eu espero que essas dicas façam para vocês a diferença que fez ao longo da minha trajetória, ao longo de toda a minha carreira profissional, e espero que vocês coloquem em prática para melhorar o que eu tenho certeza que vocês já sabem fazer muito bem. Hoje, qual é a grande questão, principalmente de quem está na área acadêmica? Muitas vezes nós não conseguimos descrever aquilo que a gente faz na pesquisa, aquilo que a gente faz na bancada, através de uma linguagem que seja acessível profissionalmente, que isso seja repassado ao mercado corporativo, ao mercado de trabalho no dia a dia. Então, um grande gargalo que nós temos é o problema da invisibilidade digital. Nós não somos apenas aquilo que nós fazemos, mas nós somos o que a gente consegue comunicar e aquilo que o impacto gera e reflete para a sociedade. Nós da carreira acadêmica, que estamos ali no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, muitas vezes nós temos o currículo Lattes como uma referência para o mercado. O currículo Lattes, ele está focado em títulos, em publicações, em um histórico acadêmico. Ele tem uma linguagem mais técnica, que muitas vezes o mercado de trabalho não consegue compreender. Normalmente, ele é utilizado como uma ferramenta de registro e não efetivamente de posicionamento. Não que ele deva ser descartado, mas ele muitas vezes precisa ser traduzido para que efetivamente quem está do outro lado, de uma outra forma, vivendo também uma outra realidade de métodos, possa compreender que você é capaz de realizar e de fazer tudo aquilo que você descreve que você precisa e que realmente você sabe fazer. O LinkedIn, ele é uma ferramenta e ele é uma vitrine. O LinkedIn, ele está focado em soluções, ele está focado em impacto e nas habilidades efetivamente transferíveis. O mercado, ele enxerga o profissional através dessa rede como além de um pesquisador. O que você pode trazer ao dia a dia de uma empresa que você já faz todos os dias ali na sua bancada de trabalho. Então, é uma ferramenta para que você deixe de ser invisível e passe a ser reconhecido e visível para os recrutadores. Só trazendo uma experiência para vocês, vocês vão ver que no meu LinkedIn e no meu currículo Lattes, eu descrevo que eu trabalhei
com polímeros naturais, né? Então, eu fiz pesquisa com cajueiro, eu fiz pesquisa com mandacaru, eu fiz pesquisa com palma forrageira. E eu descrevo que eu sou uma pesquisadora em bioquímica com foco em polímeros naturais. Quem for dessa área de trabalho, na pesquisa, vai entender, vai me chamar para parcerias. Quem não for dessa área, mas que muitas vezes precisar de um profissional que entenda e que queira desenvolver, por exemplo, biomateriais, que tenha um processo de sustentabilidade, né, de alguns processos dentro da empresa, vai lembrar de mim. Mas como é que eu traduzo isso? Então, para o mercado, não basta eu colocar no meu LinkedIn que eu sou uma pesquisadora em bioquímica com foco em polímeros naturais. Eu preciso descrever, eu preciso transformar, eu preciso traduzir essa frase, por exemplo, para desenvolvo soluções com biomateriais para aplicações sustentáveis na indústria. Quando eu descrevo dessa forma, eu estou colocando para o mercado que eu sou uma profissional que trabalha com solução, ou seja, eu resolvo um problema. Eu resolvo um problema de biomateriais. Eu resolvo um problema que pode ser aplicável na indústria. Então, vocês percebem que eu consigo, em uma frase, trazer experiência, trazer propostas, trazer uma descrição daquilo que eu já faço rotineiramente dentro da minha pesquisa, mas o mercado precisa entender e é por isso que a gente precisa transformar e realmente traduzir o que está no nosso Lattes para o LinkedIn. Quando a gente fala em LinkedIn, eu tenho 3 pontos principais que eu falo para vocês que são dicas muito eficientes e que já me ajudaram muito. Vários trabalhos que eu tive a oportunidade, várias empresas que eu pude trabalhar, eu consegui as vagas pelo LinkedIn. Então, a sua foto e a foto do banner, que é aquela imagenzinha que fica ali atrás da sua foto propriamente dita, ela na verdade traz a psicologia, todo o trabalho de uma imagem profissional. Então, tanto a sua foto como esse banner que está logo atrás de você, da sua imagem, deve comunicar a solução e deve trazer um contexto daquilo que efetivamente você traz. Então, você não coloca ali somente para poder ficar bonito, para poder ser uma imagem. Ela tem que remeter, ela tem que transformar na informação efetivamente que você quer trazer para o mercado de trabalho. E é muito importante, hoje nós temos ferramentas, né, para que essas imagens, inclusive, sejam geradas gratuitamente, mas é importante que ela traga profissionalidade. Por quê? Porque é o que você está mostrando para o mercado, né? A imagem que você coloca nesse seu passo a passo de construir ali o seu currículo, é isso que você está demonstrando primeiramente para o mercado de trabalho. Um outro ponto é o título. Então, vocês vão ver, eu trouxe um print de tela na nossa próxima apresentação aqui, para vocês verificarem que o título, ele não pode ser uma coisa genérica, ele tem que trazer efetivamente aquilo que você está descrevendo e aquilo que você realmente está trabalhando. Eu não posso colocar, mesmo que eu esteja sem trabalho, mesmo que no primeiro momento eu esteja ali disponível para o mercado, mas eu não posso descrever dessa forma. Por quê? Porque os filtros que as empresas vão buscar, elas vão buscar com palavras-chave. E essas palavras-chave, elas têm que demonstrar aquilo que efetivamente é a sua experiência profissional. Então, evite cargos genéricos ou, por exemplo, em busca de oportunidades. Você tem que usar uma estrutura que venda o seu valor. Então, essa plataforma, ela é uma plataforma de venda pessoal. Você está transmitindo ao mercado aquilo que você
faz, e eu tenho certeza que é aquilo que você faz de melhor. Quando você tem uma foto que se destaca, um banner que resume aquilo que você faz e um título que agregue valor, você já começa a se posicionar. E no perfil, você precisa usar a palavra-chave que ela seja estratégica. Isso precisa ser indexado por recrutadores. E o algoritmo de busca do LinkedIn, ele consegue filtrar essas informações. Então, quando eu citei para vocês, por exemplo, pesquisador em polímeros naturais, mas falei, olha, vamos transformar isso em uma solução sustentável para a indústria? Opa, eu já tenho a indústria, eu já tenho sustentável, eu já tenho solução, que amplia um pouco mais, né, a minha dinâmica, isso amplia um pouco mais a minha visibilidade, a minha forma, né, de traduzir, na verdade, todo esse trabalho, essa característica profissional que eu tenho. Quando você é encontrado, a sua vitrine, ela deve converter a visita em conexão. O que isso quer dizer, Tâmara? Quando alguém busca, por exemplo, por solução sustentável de biomateriais, ela vai achar o meu nome. Então, o meu nome precisa traduzir e eu preciso fazer uma conexão com essa pessoa que está buscando o meu currículo. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né? Um pouquinho mais adiante eu vou colocar como que vocês me encontram nas redes, mas vejam, eu tenho uma foto, eu tenho o meu nome, eu trabalho com farmácia clínica, eu trabalho com educação e inovação em saúde, eu trabalho com tecnologia assistiva, que são as ferramentas que eu estou desenvolvendo no momento, eu tenho experiência em empreendedorismo, eu faço pesquisa aplicada, hoje eu estou trabalhando com propriedade intelectual e faço gestão de dados em saúde. Então, isso resume um pouco mais aquilo que eu estou disponível para atuar e para trazer isso para o mercado. Então, essa imagem atrás da minha foto, ela descreve, olha, vocês vão vendo que tem um paciente, tem um farmacêutico, tem um pesquisador, tem ideias, tem sustentabilidade, tem tecnologia, tem uma gestão de dados, tem perspectivas ali futuras. Então, você vai desenvolver, hoje nós temos, né, ferramentas para poder fazer a criação dessas imagens, mas fiquem também muito livres de, Tâmara, eu não quero colocar essa imagem, eu quero colocar uma foto, os meus dados, a logomarca, às vezes, de uma empresa que eu tenho, não tem problema, mas precisa transferir uma informação. E é isso que é importante nessa ferramenta. Você precisa traduzir aquilo que você faz para que, quando a pessoa olhe, a imagem já consegue descrever aquilo que vocês estão trabalhando e aquilo que você tem de destaque, tem de melhor, né, dentro da sua dinâmica e da sua experiência. Logo abaixo desse título vem um espaço que está descrito sobre. O que é sobre? Sobre é sobre você. Não é uma lista de tarefa, eu fiz A, eu fiz B ou eu fiz C dentro de uma empresa, ou eu sei fazer isso ou aquilo. Não, adote um contar de histórias, adote um storytelling, conte a sua experiência, conecte a sua trajetória, principalmente a acadêmica, com os problemas reais, né, que o mercado precisa resolver. Então, argumente, venda literalmente o seu peixe, porque é aqui que essas palavras-chave vão ser buscadas por recrutadores. Coloque dentro das suas experiências, eu participei em um projeto, não, coloque um resultado, descreva, destaque as habilidades que você tem. Se você tem uma experiência com liderança, se você tem uma experiência com gestão de projetos, se você tem uma experiência com análise de dados, coloque isso de uma maneira que você prenda a audiência, que você chame a atenção
né, para que efetivamente o que você sabe fazer. Então, traduza isso. O LinkedIn, ele não é um depósito de currículos. O LinkedIn, ele é uma narrativa de impacto. Ou seja, você sabe fazer, você sabe o que você tem de melhor, mas o mercado, os recrutadores, as empresas que você busca trabalhar, os desafios profissionais novos que você quer ter, eles também precisam ser avisados que você sabe e que você quer fazer isso. E aqui, pessoal, é muito importante que você seja verdadeiro, que esse contar história, esse narrar a sua trajetória, efetivamente seja uma narrativa verdadeira. Por quê? Porque se o recrutador encontra o seu currículo e marca, por exemplo, uma entrevista, ele vai querer essa comprovação, ele vai querer saber se você realmente faz tudo aquilo que você colocou ali no LinkedIn. Então, sejam verdadeiros, contem efetivamente dentro desse campo sobre tudo o que você faz e tudo o que você faz de melhor. Uma grande vantagem do LinkedIn é a oportunidade dos contatos que você tem e que você faz. Então, a partir do momento que você se destaca no seu banner de perfil, no seu título e na sua descrição, vão aparecer pessoas com áreas comuns, com interesse naquilo que você está fazendo. Então, a sua rede, ela é um patrimônio. Cultive com generosidade e autenticidade. Por quê? Porque cada pessoa que você possui contato, ela vai te agregar em experiência, ela vai te agregar em oportunidade, ela vai te agregar em formas que você pode evoluir como pessoa, como profissional. Então, existe a oportunidade de pedir as conexões. Simplesmente não só clique no perfil de uma outra pessoa e chame ela para conectar. Não, crie um contexto, mostre a intenção que você quer, explique por que você quer se conectar, né, como uma admiradora do trabalho, como uma oportunidade. Então, selecione as pessoas que estão ali com a oportunidade para agregar valor para você. E lembre-se que fazer network não é ficar pedindo emprego. Você não vai adicionar um gestor de um RH, ou dono de uma empresa, ou CEO de uma empresa, mandando uma mensagem para ele: oi, eu sou o fulano e eu quero trabalhar na sua empresa. Não, não é dessa forma. Então, cuidado com a abordagem. Network não é esse pedir, né? Não é dessa forma direta, não é, mesmo que às vezes seja essa a sua intenção. Mas construa um relacionamento, troque conhecimento, foque na geração de valor antes de você solicitar qualquer favor. Por quê? Porque isso vai agregar de uma maneira muito positiva para você, que você começa a trabalhar a autenticidade no seu perfil. Então, se alguém visitou o seu perfil, construa um diálogo, chame para conversar, troque uma ideia, mostre o que você faz. Se dentro da sua, por exemplo, se você trabalha numa instituição de ensino, tem uma oportunidade para um palestrante, convide essa pessoa. Então, inicie conversas, né, baseadas em interesses comuns, em conteúdos compartilhados, as suas publicações, né, o campo de publicação dentro do LinkedIn, gere valor. Hoje nós temos inúmeras ferramentas de criações de textos, de organizações de textos, mas crie a sua narrativa, crie o seu valor, crie a sua oportunidade de se destacar. Porque escrever, todos estão escrevendo, fazer vídeos ficou um pouco mais simples, mas e o valor? Isso se constrói. Então, construa a sua marca, construa a sua intenção dentro do LinkedIn. E, normalmente,
O LinkedIn, ele é uma ferramenta digital, ele tem as suas métricas. Não estou aqui com esse mini curso para que vocês se tornem especialistas em LinkedIn. Espero que vários de vocês se destaquem nesse sentido também, mas o propósito é fazer com que, assim como eu sou uma pessoa comum, conseguir referências, conseguir oportunidades, tenho conseguido visibilidades para o meu trabalho, visibilidades pessoais, relações de amizade construídas com pessoas que eu conheci no LinkedIn. Então, transforme as suas publicações de uma forma que esse algoritmo, que essa possibilidade, essa ferramenta que você tem, agregue e gere valor. Então, coloque um engajamento relevante. Tâmara, hoje eu não quero escrever, eu não estou com tempo para escrever, eu não estou com inspirações para escrever. Você consegue programar essas publicações. Elas não precisam ser agora, você não precisa fazer isso todos os dias, mas você pode programar. Ou também, Tâmara, não me sinto confortável em escrever. Comente assuntos da rede. Comente de uma maneira positiva, dê o seu posicionamento enquanto profissional, dê o seu posicionamento de uma maneira cordial, de uma maneira educada, se envolva nos assuntos que são ali do seu interesse. Siga pessoas que agreguem para a sua carreira em termos de conteúdo, ou muitas vezes, Tâmara, não trabalho nesse tema, mas eu me interessei por outro. Tem referências muito positivas aqui dentro dessa rede, que você pode conversar e você pode compartilhar. Então, fazendo isso, você, mesmo que você ali não escreva artigos, não grave vídeos, você já está se posicionando, você já está mostrando o seu valor. Normalmente, nas publicações, textos com carrosséis, eles geram um engajamento maior. Se você quiser divulgar alguma coisa com links, coloque o link no comentário, ao invés de colocar o link efetivamente ali descrito, no corpo do seu texto. Cuidado, para transformar os seus textos aí sendo feitos por inteligência artificial. Cuidado para não gerar às vezes muitas imagens, isso pode perder um pouco da fluidez, do seu texto. Então, não tem segurança, Tâmara, ainda não tenho segurança para poder escrever, ainda não tenho muita segurança para criar um artigo. Converse com pessoas, faça comentários nessas publicações. E a proposta é que você gere valor, é que você construa um perfil que as pessoas, se precisarem de alguma temática, vão chegar nesse tema e vão encontrar você como referência. Eu trago para vocês, a gente já está finalizando com essas dicas rápidas, mas eu queria trazer uma tarefa, uma tarefa de casa aí para vocês, para esses próximos 7 dias, contados aqui do momento que vocês estão assistindo essas dicas, esse mini curso. Pegue o seu primeiro dia e faça uma revisão total, ajuste as palavras-chave do seu LinkedIn, ajuste a sua foto, crie um banner mais estratégico, coloque um título magnético e perceba como foi. No próximo dia, busque ali pelo menos 5 perfis, que para você são referências, que são referências no seu setor, para que você ganhe ali uma visibilidade. No 5º dia, faça uma publicação do seu primeiro conteúdo, foque, perceba numa dor do mercado, como é que a sua pesquisa, como é que a sua área pode melhorar, pode trazer uma solução. E depois perceba, após essa publicação, quem visitou o seu perfil, comece iniciando ali algumas abordagens, mande algumas mensagens e comece a avaliar como que você se posicionou e como isso cresceu, como é que isso foi gerando para você ao longo desses 7 dias. E o LinkedIn, ele é uma comunidade. Tá? Ele é uma rede social.
ele não é um mural de anúncios, né? Então, aqui, a troca de moeda, ele é um conhecimento compartilhado. Então, busque sempre agregar de uma maneira positiva, de uma maneira que você consiga se destacar, de uma forma que também seja confortável para você. Não coloque isso como uma imposição, mas coloque isso como uma forma de você mostrar ao mercado aquilo que você faz, aquilo que você faz de melhor. Isso pode gerar possibilidades para a carreira de vocês de uma maneira que vocês nem imaginavam, né? Então, coloquem, transformem, né, tudo que vocês fazem em uma credibilidade que o mercado consiga entender. Eu tenho certeza que vocês fazem coisas absurdas, fazem melhorias, têm uma experiência gigantesca e que muitas vezes o mercado não sabe. Então, transforme isso, coloque isso para que as pessoas encontrem vocês. E sempre deixo que você é o gestor da sua marca. Então, é o seu nome, é a sua carreira, é a forma que você tem de gerenciar. Então, comece hoje, mesmo que seja pequeno, mesmo que você acredite que isso não esteja andando, acredite. É um passinho de cada vez que eu tenho certeza que vocês vão construir uma belíssima trajetória. Eu deixo aqui para vocês, né, a forma de acessarem tanto o meu LinkedIn como o meu Instagram também. Mandem mensagem, me adicionem, que eu tenho certeza que a gente vai ter boas conversas, vamos ter boas oportunidades e formas ali que a gente consiga. Eu sempre falo para os meus alunos que é sempre uma oportunidade para a gente trocar figurinhas. Eu fico à disposição, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse congresso incrível e eu fico à disposição. Muito obrigada.